Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo. Vou falar um pouquinho sobre o terceiro capítulo do livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, beleza? O terceiro capítulo ele vai falar sobre o ensinar é uma especificidade humana. No início ele traz uma introdução do livro, do terceiro capítulo, né? Ele fala sobre a autoridade e a segurança de si mesmo. Ele fala que o professor ele precisa ter uma segurança para expressar firmeza com o que ele vai atuar, tá? Ele fala que ele precisa ter essa segurança com que ele vai estar passando para os educandos, né? Ele precisa ter essa firmeza no conteúdo que ele vai repassar. Também ele fala sobre a liberdade, o respeito, né, entre os alunos e também sobre as suas próprias posições, que ele precisa respeitar e aceitar opiniões diversas, né, diferentes. Bom, no primeiro item, né, no 3.1, ele vai falar sobre ensinar exige segurança, segurança e competência profissional e generosidade. Ele fala sobre essa segurança e autoridade, elas se movem juntas, né? Por quê? O professor, ele precisa levar a sério a sua formação, ele precisa estudar muito, ele precisa se esforçar para ele estar no nível, né, que a sua própria formação exige dele. Então ele tem que estar acima junto com a sua formação. Ele fala também que às vezes o profissional ele é qualificado cientificamente para exercer como professor. Só que na maioria das vezes esses professores não conseguem passar esse conteúdo para os alunos. E é onde que entra a incompetência profissional nesse item, ok? No 3.2 ele fala sobre o ensinar exige comprometimento, né? Ele fala que o profissional, igual no item em cima, precisa estudar muito, né? Ele precisa ter esse comprometimento com o estudo para estar à altura da sua formação. Ele fala que o professor ele precisa evitar o chute, que ele não pode falar coisas que ele não está por dentro, né? Que ele não sabe. Ele tem que procurar saber sobre a informação para depois passar para o aluno. Ele fala também que o profissional ele não sabe de tudo, né? Mas que ele precisa estudar e correr atrás para se apropriar do conteúdo. No 3.3, no item 3.3, ele fala que o ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, né? Ele fala que a educação ela não está desligada do mundo, ela faz parte do mundo. Por quê? A educação ela não pode ser uma educação reprodutora de ideologia dominante, né? Ideológica dominante. Ela precisa ser uma prática imobilizadora. Ela precisa ser reprodutora e ocultadora de verdades. Então a educação ela vem com esse papel, ok? Bom, no item 3.4 o autor ele vai falar um pouco sobre o ensinar exige liberdade e autoridade. Esse item eu me identifiquei muito porque é onde eu vou relacionar a minha experiência pessoal, tá? Mais para frente. Bom, nesse item ele vai falar sobre essa questão da liberdade e autoridade entre o professor e o educando. Eu trouxe uma frase que se diz assim, ó: fronteiras entre a liberdade e a autoridade entre o professor e aluno. O que significa isso? O autor ele tenta nos passar que o professor ele tem que ter o espaço dele e ele tem que respeitar o espaço do aluno. Ele não pode dar total liberdade para o aluno, porque senão ele acaba perdendo essa autoridade entre o relacionamento de professor e aluno, ok? No 3.5 ele vai falar sobre o ensinar exige tomada de consciente de decisões.
Eu trouxe duas falas do autor que eu achei muito interessante, que diz assim, ó, dificilmente contribui de maneira deliberada e consciente para a constituição e a solidez da autonomia do ser do educando. O que significa isso? Ele fala que o profissional ele precisa desafiar o aluno, ele precisa respeitar e estimular a curiosidade crítica dos alunos para formar esse ser de consciente, para formar esse ser consciente, ok? E a segunda frase que eu tirei do artigo é a seguinte: a raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na educabilidade mesmo do ser humano, que se funda na sua natureza inacabada e na qual se tornou consciente. Ou seja, ele mostra que a educação é a base de tudo para a formação humana. É através da educação que a gente vai criar esses corpos pensantes, ok? E no 3.6 fala sobre ensinar exige saber escutar. É onde que o profissional ele precisa dar esse espaço para o aluno dialogar, falar, debater e não só ficar o professor debatendo, falando, apontando, trazendo, né, essas questões relevantes. Ele precisa dar o espaço para o aluno debater juntamente com a turma ou com ele mesmo, ok? Bom, no 3.7 fala sobre o ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica, né? Nesse ponto ele fala que a ideologia é um fator principal da miopia, né? Ele é causador da miopia. O que significa isso? Que a ideologia ele é como se fosse um nevoeiro na sua estrada. Ele esconde as verdades do que realmente é. Ele fala que a ideologia ela tenta te convencer que o errado é o certo, beleza? No 3.8 ele fala o ensinar exige disponibilidade para o diálogo. O professor ele precisa estar aberto a novas ideias, né, para dialogar com o aluno. Ele precisa ter essa segurança no que falar para o educando, né? Isso irá auxiliá-lo para a prática de atividades pedagógicas. Então, ele precisa ter esse conhecimento, né? Essa disponibilidade para essa discussão, ok? Bom, no item 3.9, ele vai falar sobre o ensinar exige querer bem os educandos, né? Onde que ele fala, ele traz o exemplo entre a seriedade docente e efetividade. Onde que muitas vezes o professor acaba confundindo a sua vida pessoal com o educando, né? Com a vida do educando. E o autor ele traz essa questão. Ele fala que o professor ele não pode confundir ou misturar a sua vida com a vida do educando. Ele precisa separar essa importância, né? Ele precisa separar esse carinho que ele tem pelo educando com a vida dele. Então ele não pode, né, misturar os dois. Bom, agora a gente chega para a gente finalizar o vídeo, eu vou relacionar uma experiência pessoal com o artigo, onde eu me encaixei muito, né, com o item com o item 3.4, quando ele fala sobre a liberdade e autoridade. No início da faculdade, eu tive a possibilidade, né, de ser bolsista do projeto Canoagem dentro da faculdade, e onde eu, né, como cru, vamos dizer assim, eu era um professor muito bonzinho, né, e eu não tinha um conhecimento do que seria a liberdade e a autoridade. E eu acabei confundindo essa questão, onde os meus alunos acabaram não me respeitando por ser um professor bonzinho. Eu perdi o respeito deles e com o tempo, né,
eu fui amadurecendo, eu fui criando novas ideias e eu fui me colocando no projeto como professor e com o tempo eu fui criando essa autoridade e respeito dos alunos. E é onde que entra esse item falando sobre a liberdade, né? Liberdade e autoridade. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom, até a próxima. Valeu!